Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Apresenta A desculpa do contexto. Vocês já repararam como o religioso, de forma geral, quando apertado, sempre apela para o patético argumento do contexto? Se o texto relata algo bom que Deus supostamente teria feito ou ordenado, basicamente não se conta com interpretação, apenas com a propaganda. Viu como Deus é bom? Viu que bênção? Agora, se a instrução divina é repreensível, se permite a escravidão, a tortura, o estupro, o genocídio, o apedrejamento de mulheres e crianças, a morte de homossexuais, aí é preciso ver o contexto. Legal, né? Isso é o que chamamos de 2 pesos e 2 medidas. Para ser mais claro, tal comportamento nada mais é do que a tradicional falta de honestidade intelectual. Outra coisa interessante é que, mesmo os que usam o argumento do contexto, em 99% dos casos, não conseguem explicar qual seria o bendito contexto que deveria ser seguido. Sabemos, entretanto, que ele sempre coincide com aquele que interessa ao religioso naquela oportunidade. Você tem que ver o momento em que foi escrito, contexto histórico. Ótimo. Então, a Bíblia é apenas um livro de história e deve ser visto como tal? Não, a Bíblia é um livro vivo. Eu sei que é vivo e o livrinho maligno quer sempre mais. Mais incautos, mais obediência, mais dinheiro. Mas essa passagem foi retirada do contexto. Sério? Você por acaso sabe o que é algo fora do contexto? Quando se aduz que algo está fora do contexto, é porque o trecho apresentado como fora do contexto será refutado ou negado mais à frente pelo próprio texto, caracterizando então a descontextualização em comento. Quando se pinça um versículo na Bíblia que narra o ordenamento de Deus para que se mate uma população inteira, inclusive sem poupar crianças e idosos, não me recordo de a mesma Bíblia refutá-lo a qualquer tempo. No entanto, os cristãos são pródigos em citar versículos fora de qualquer contexto. Escolhem um que acham bonitinho e mandam bala. Aí não precisa ver o contexto, é isso? O religioso precisa entender e ter a coragem de reconhecer que, mesmo dentro de uma crença e, até mesmo, em inúmeras oportunidades dentro de sua própria igreja, existem divergências enormes. É muito comum 2 cristãos, por exemplo, discutirem acerca da interpretação de um mesmo versículo. Mas e aí? Como fazem para chegar a uma conclusão sobre quem está certo? Me digam, por favor. Perguntar ao pastor não resolve, vez que mesmo entre eles não existe consenso. Não é verdade? É loucura total. A conversa parece retirada de algum hospício qualquer. É um tal de evangélico gritando com católico, católico dizendo que a testemunha de Jeová está errada, adventista gritando que os mórmons são loucos, cada um puxando a sardinha para o seu lado, quando na verdade o problema está na teologia, que por sua própria natureza é realmente fútil e inescrutável, vez que não se pode saber nada com a mínima certeza sobre ela, já que Deus nunca apareceu para explicar qualquer coisa, e nem poderia. A teologia, em última análise, é o mesmo que a cartomancia ou a prestidigitação. Ou é adivinhação ou um truque barato utilizado para enganar os outros. O pior é que é justamente aí que entram os espertinhos. Não importa o que se diga, pois se não há mesmo evidências, tanto faz. Vai no carisma mesmo. Não vá me dizer, por exemplo, que seu pastor é melhor teólogo do que São Tomás de Aquino ou Nicholas Eymerich, não é verdade?
Mas, no entanto, foram eles, entre outros, que usaram seus conhecimentos das Escrituras para promover o maior e mais longo genocídio já conhecido na história. Lembro que a Inquisição matou e torturou durante quase 6 séculos, baseada na interpretação das mesmas Escrituras que são utilizadas até hoje. Onde estavam os exegetas e hermeneutas cristãos que não frearam tal carnificina? Sim. Mas frear como, se a Bíblia permite tal interpretação? Quando a interpretação direta é afastada da argumentação, é proposta então outra falácia não menos covarde, a da tradução. Ok, então. Das 3 Bíblias que possuo e que de forma unânime afirmam que a homossexualidade é uma abominação, que devemos apedrejar a criança desobediente e que o trabalho no sábado é passível de punição com a pena de morte, todas devem ser descartadas, pois foram traduzidas de forma errada? De fato, quem critica veementemente a religião não tem culpa se existem centenas de vertentes e igrejas diferentes dentro do próprio universo cristão e cada qual com a sua interpretação e verdade. Talvez esteja na hora de os religiosos fundamentalistas de plantão terem a coragem de assumir que, se a Bíblia é a palavra fidedigna do tal Deus, então, quando ela ordena que se cometam as piores atrocidades, é exatamente isso que ela deseja e ponto final. Portanto, parem de mentir para si mesmos e aceitem que o seu Deus pode não ser tão legal assim. Não é? Entendam que se a Bíblia é a vontade de Deus, então não há que se discutir ou interpretar. O próprio Jeová não autoriza isso. Não conheço o versículo que diz para fazer o que você entende. Aliás, você até pode fazer, mas saiba que vai para o inferno. É mais ou menos como fazer o que quiser, mas com uma arma na cabeça te dizendo para não fazê-lo. Não conheço passagem que sequer aduz a possibilidade do cristão aproveitar um versículo e rejeitar outro. Afinal, a lei é perfeita. Ou não? Claro que a alternativa é mais tranquila e provável. A de que a Bíblia seja apenas um amontoado de bobagens escrita pelas tribos mais iletradas e ignorantes da época, um alfarrábio redigido por uma população que não possuía a menor noção de asepsia, que perecia em sua maioria ainda jovem de doenças causadas por micro-organismos que não se sonhava existirem e que acreditava que o melhor remédio para curar uma ferida seria cuspir na mesma. É absolutamente vergonhoso que se considere que aquelas pessoas eram mais inteligentes ou mais cultas do que as que existem hoje. É claro que existem exceções. Basta ligar a TV em um programa televangélico e você as encontrará. De qualquer maneira, não é possível conversar, debater ou argumentar sobre religião e crença sem honestidade intelectual, sem abrir a possibilidade para informação nova, contrária, lógica. Sua mente não é uma pedra e a verdade deve ser construída com evidências e fatos e não com presunções. Se no domingo em sua igreja lhe for dito que a Bíblia é a palavra de Deus e que aquilo representa o que há de mais sábio e moral já escrito, faça um favor a si mesmo. Busque você próprio suas respostas. Busque evidências concretas. Procure literatura isenta. Ande com seus pés. Não conte apenas com aquela figura carismática que se apresenta como representante de Deus. Acredite, ele não tem procuração assinada e nem poderes mágicos que você não tem. Apesar do que é dito em sua igreja, você não precisa de nenhuma desculpa para aceitar que, por vezes, o que parece ruim é de fato ruim. Apenas isso. É errado e acabou. Sem traduções erradas, sem interpretações inócuas, sem caminhos misteriosos. Se você compreender isso, não precisará apelar a nenhum tipo de interpretação para vislumbrar que o que foi estúpido há 2000 anos atrás continua estúpido ainda hoje. Vai compreender, por conseguinte, que não há mal nenhum em se buscar a verdade por mais que ela seja dolorosa, por mais que ela afaste daquela falsa anestesia obtida às expensas de 10% do seu salário. Afinal de contas, a questão aqui não é ser confortável em si, mas ser real. Aliás, a religião sempre usou a interpretação como um fim e não como um meio. Mas como aprendemos, isso sempre falha, pois somente a verdade possui esse condão. Texto de H.P. Charles.
Não esqueça de curtir e compartilhar.